seja bem-vindo a SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar aí em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil cliente.digital. É isso, recado dado, e agora a gente vai para o que interessa. Bora pro papo! Agora com o Rodrigo Nascimento. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Juliane, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Rodrigo já é de casa, é a segunda vez que está aqui no evento. É sempre muito bom bater um papo contigo. Mas antes da gente entrar aqui na nossa pauta, fala um pouquinho aí, conta um pouquinho da tua trajetória. Quem é o Rodrigo na fila do pão? Legal. Bom, eu tenho uma empresa, né, chamada Buscar ID. A Buscar ID, ela já foi uma agência de marketing digital, hoje é uma consultoria muito focada em data science e marketing. Então, a gente foca muito em consultoria para empresas que querem introduzir o lado de dados, análise de dados, ciência de dados dentro da tomada de decisões deles, né? Então, a gente foca bastante em marketing. Então, o nosso diferencial, digamos assim, é exatamente esse. A gente meio que dá a tela azul na cabeça das profissionais de comunicação, mas a gente tenta desmistificar que, na verdade, não tem nenhuma complicação, enfim. Esse é o nosso propósito até, assim, como empresa. Hoje também eu sou líder de Product Marketing na Rock Content, então eu tenho essas duas frentes hoje no meu portfólio, digamos assim. E no ano passado eu lancei o primeiro livro de marketing de dados no Brasil, chamado Marketing na Era dos Dados, o fim do achismo. E foi bem legal, a aceitação está muito legal do mercado. Então, mais um elemento que eu trouxe, na verdade, para tentar desmistificar essa complexidade que as pessoas pensam que existe com dados. Maravilha. E para a trilha de gestão aqui que a gente está falando, uma das coisas que eu tenho mais ouvido falar, acho que em todos os talks, é cultura. Não tem um toque, independente do que a gente fale, que não toque em cultura e dados. Então, chegamos no momento, finalmente, vamos falar aqui um pouquinho sobre como, onde e as melhores maneiras de explorar dados, né, em marketing, vendas, aí para os tomadores de decisão que estão nos Legal, assistindo. sensacional. Vamos embora. Show de bola, animadérrima aqui. Vamos começar então explicando aí para a galera o que é marketing de dados, né? Vamos Uhum, esclarecer legal. esse. Esse enigma, né? Todo mundo acha que é um enigma, na verdade. Vamos fazer de novo essa É, pergunta aí, por favor, porque eu me enrolei toda. é bom que eu fecho aqui também. Começou a vir um barulhinho, até achei que fosse daqui, era aí. É aqui. E eu que Vamos lá. gravei um talk todo hoje com barulho de passarinho na minha janela. Não tinha o que Pelo menos o fazer. passarinho. É... Tá, vamos lá. E a gente vai falar aqui então sobre como, onde e as melhores maneiras de explorar os dados em marketing e vendas para os tomadores de decisão que estão aí acompanhando o talk. Vamos começar então por o que é marketing de dados. Esclareça para nós. Legal. Primeiro ponto, né? Marketing de dados não é um novo marketing, tá? Acho que esse é o ponto principal que eu gosto de colocar, porque senão as pessoas já pensam, nossa, mais um marketing, né? E na verdade não é. É só mais uma forma de conseguir interpretar estratégias de marketing e principalmente entregar resultados de marketing, talvez com um esforço menor operacional. Então, eu costumo dizer que o marketing de dados, ele unifica ou une, na realidade, três pilares: tecnologia,
análise e business. Então, a tecnologia, ela entrega para a gente uma maior agilidade em coisas rotineiras que a gente faz, ou seja, a gente pode automatizar coisas, né, para gente, que a gente faz no dia a dia e ganhar tempo para pensar, para usar a cabeça, que é o que a gente tem de melhor. A análise, ela entrega uma precisão muito maior para a gente tomar decisão e o business entrega uma inteligência na tomada da decisão. Porque muitas vezes os dados que são gerados pelas tecnologias, eles não são suficientes para uma tomada de decisão. E aí, experiência de mercado, junto com a análise que vai ser exercida por meio dessas informações, ela é crucial. Então, são esses três pilares juntos que compõem hoje o marketing de dados. Então, esse que é o ponto, é o grande diferencial, na realidade, do marketing. Então, agilidade, precisão e inteligência. Perfeito, legal que o que a gente vê muito dos negócios é que eles já entenderam que precisam coletar dados e precisam fazer alguma coisa com eles, mas nem sempre, em uma grande, né, parcela aí das vezes, não sabem depois como analisar e tomar as decisões. Mas então Exatamente. conta pra gente aí qual o diferencial ou como o marketing de dados contribui para o marketing digital e para as vendas, né, que no final do dia tudo é vendas. Perfeito. Então, a camada que o marketing digital, o marketing de dados, na realidade, traz para o marketing digital é a camada muito forte da inteligência e precisão. O marketing digital, a gente já sabe que um dos grandes diferenciais que ele trouxe aí desde a existência dele foi a mensuração em tudo que a gente consegue, que a gente faz ou que o nosso consumidor faz nas nossas mídias digitais, né? E você falou muito bem que assim as empresas sabem que algumas empresas, na verdade, até mais do que os últimos anos, elas estão entendendo a importância dos dados, mas elas não sabem necessariamente o que fazer com eles. E isso acontece muito porque não é muito claro para essas empresas o que elas querem de fato. O que eu quero dizer com isso? Até para agências, né, para muitas agências, ou até algumas outras empresas que atendem outras empresas, ou seja, mercado B2B, não fica muito claro o que a empresa quer como resultado. E na grande maioria das vezes o que se ouve é, eu quero aumentar as minhas vendas. Né? E aumentar as vendas é uma coisa extremamente ampla. Ela não é... Você não está falando para a pessoa que você quer aumentar 30% das suas vendas nos próximos 10 meses. Né? Então, quando a gente tem essa determinação muito mais clara, fica mais, não fácil, mas fica mais direcionado o que a gente precisa fazer para alcançar esses 30% em 10 meses. Então, o grande gargalo que a gente encontrou nos últimos anos foi exatamente isso. A empresa, ela gera dados, mas ela não sabe nem para que ela está gerando aquele dado. E aí, eu acho que até se tratando um pouquinho da LGPD, né, para quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que estava programada para começar a valer esse ano no Brasil, em agosto desse ano, e ela foi postergada por conta, né, do Covid-19. Essa Lei Geral de Proteção dos Dados, ela vai começar a amarrar as empresas, ou talvez limitar, digamos assim, as empresas ao seguinte: você vai ter que pedir exatamente o que você precisa do seu lead, do seu cliente, enfim, e armazenar esses dados da forma mais segura possível. Então, é a mesma coisa do tipo, eu vou trabalhar em inbound marketing, e eu vou ter uma ferramenta de automação de marketing, e a pessoa vai baixar o meu material e eu vou pedir nome, e-mail, telefone, sexo, empresa, indústria, e você não sabe nem para que você está fazendo isso. Você simplesmente pede para ter, na pior das hipóteses, você tem os dados daquela pessoa. Mas se você não tiver um direcionamento do porquê que você precisa do e-mail daquela pessoa, do para que você vai precisar do telefone, para que você precisa do mercado e do cargo daquela pessoa, não vai ser muito útil lá mais para frente a utilização desses dados. Aí você pode chegar para mim e falar assim, Rodrigo, é óbvio que eu preciso de todas essas informações para entrar em contato com essa pessoa. Mas será que isso realmente, ou o seu conteúdo, ele é tão valioso para a pessoa passar todos esses dados para você? E aí você começa a fazer uma troca, né, digamos assim, de dado por uma informação. Então, quando você determina
para que você está querendo aqueles dados e para que você vai utilizar aqueles dados, você começa a entender para que você tem ou para que você vai gerar determinada informação. Então, exemplo, eu vou pedir o telefone do cara, não somente para ligar para ele, mas para tentar determinar a região que ele está em determinada cidade. Isso pode ser bem legal. E aí você consegue mapear de uma forma um pouco mais estratégica a sua atuação. Então, você pode trabalhar uma mídia específica para aquela determinada região. Porque essa Personalizada. personalizada, porque essa empresa pode virar um grande lead para você e você quer manter presença para essas pessoas, né? Então, eu até costumo dizer que manter presença não é estar em todas as mídias sociais, é estar onde seu público-alvo está. Então, se seu público-alvo está só lá no Instagram e está só no Facebook, se você lotar o Facebook e o Instagram com a sua presença, já vai ser o suficiente. Não precisa ir para outras mídias, né? Então, o mais importante é entender qual que é o seu objetivo como empresa e para que você está gerando esses dados. Perfeito. E isso funciona mesmo para PMEs? Isso funciona para todas as empresas, inclusive as de tecnologia e startups, né, que estão nos acompanhando? Sim. Eu acho não, eu tenho certeza que, principalmente para PMEs e startups, tá? Por que isso? Eu costumo dizer, a gente, como startup até, né, a gente tem uma certa tendência a utilizar muitas ferramentas, a tentar automatizar tudo e etc, né? Ah, o negócio não é você ter várias tecnologias ou várias ferramentas, mesmo que gratuitas. Eu acho que eu vejo que o mais importante é a gente saber utilizar aquela tecnologia da melhor forma possível. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. A, a Buscar ID, ela tem um evento chamado ID 360. E é um evento 100% voltado para marketing de dados. E a última edição foi no Estádio Mineirão, em 2018, e a gente levou 1.000 pessoas para lá. E foi um grande evento, enfim, colocar 1.000 pessoas no Mineirão para falar de marketing de dados foi um feito muito bacana. E a gente investiu R$ 5.000 de mídia durante 5 meses de divulgação. E aí você fala, caraca, poxa, é um valor muito baixo para 5 meses e um evento tão grande. E o que a gente fez? Na realidade, a gente já tinha uma base, a gente já tem, na realidade, uma base de pessoas que estão interessadas, vindas do nosso blog. Então, o que a gente fez? A gente já sabe as regiões principais que a gente consegue trazer, a gente já sabe o perfil dessas pessoas e a gente tem o e-mail e nome dessas pessoas. O que eu faço com a mídia? Eu não vou simplesmente comprar mídia para a palavra-chave no Google, por exemplo, eventos de marketing. Eu vou colocar no Custom Audience do Google para ele mesmo encontrar pessoas tão relevantes quanto as que eu já tenho. E no Google, eu vou fazer a mesma coisa com o Lookalike. Eu vou colocar aqueles e-mails, Google não, perdão, no Facebook, eu vou colocar aqueles e-mails e o Facebook mesmo consegue encontrar as mesmas pessoas ou com o mesmo perfil que eu tenho já na minha base, que são compradores do meu evento. Então, o que eu faço com isso? Ao invés de ter um custo por aquisição aí de R$ 1, R$ 40 até em alguns casos, que eu já vi, a gente tem custos de 30 centavos ou inscrito no evento. Então, parece loucura, parece que é insanidade, mentira, mas não é. É porque a gente consegue limitar e estar presente aonde a gente tem que estar. Então, esse que é o ponto principal, assim. O lead mais caro, o inscrito mais caro que nós já tivemos em um determinado período foi de R$ 30. O cara que inscreveu para um evento com ticket médio de 400. Né? Então, essa utilização do dado que é importante. Então, dá sim para pequenas empresas e startups, principalmente, também utilizarem. Então, eu falo muito que, assim, o que importa não é a ferramenta que você tem, mas é o que você faz com ela. E os dados, a mesma coisa. Então, se uma empresa quiser adquirir clientes de uma forma bem simples, pode ser até mesmo mais manual, ela pode ir para o LinkedIn e utilizar o LinkedIn da melhor forma possível para
adquirir esses clientes. Então, tem várias ferramentas hoje que você pega e mapeia. Você consegue mapear o ICP, vai para o LinkedIn, e o LinkedIn encontra aquela pessoa ou aquele perfil que você procurou, e você consegue telefone, e-mail. Tem ferramentas gratuitas que fazem isso, né? Então, até alguns anos, na verdade, muitos anos, 2013, 14, eu utilizei uma estratégia no Facebook, que dava para utilizar ainda, hoje não dá mais, mas é só para citar a utilização do recurso e não necessariamente ter o recurso. Você colocava no Facebook, eu não sei se hoje voltou, tinha rolado um boato que tinha voltado, mas eu acho que não. Eu colocava o e-mail dessa pessoa no Facebook como se fosse um lookalike, mas eu colocava o anúncio só para essa pessoa. Então, eu sabia quem era a pessoa, qual empresa que ele estava e qual que era o e-mail pessoal dele. Eu joguei isso no Facebook na época. Na época, o Facebook não tinha limitação, tipo, mínimo 100 e tal. Se for classe 1, ele ia mostrar o anúncio. E eu startei a campanha. No que eu startei a campanha, começou a ter clique. Obviamente, 1, 2 cliques. E a campanha era meio que direcionada já para aquela empresa, para aquela dor da empresa e tudo mais. E era uma big empresa, assim. Era a empresa, a Buscar ainda era só eu. E eu consegui esse contato nessa big empresa. Passaram 15, 20 dias, a pessoa me ligou. A pessoa me ligou, vi aqui, conheci vocês pela internet, não sei o que e tal. Vocês estão em todo lugar. Me conta um pouquinho de vocês, vamos conversar. E eu consegui marcar a reunião. Então, é a utilização do recurso que vale, e não você ter o recurso apenas. Tá, então a gente pode dizer que estamos inserindo, então, os dados, né, no marketing digital, ou seja, a gente está trazendo um lado lógico, né, de exatas para a galera de humanas. Completamente. Eu falo que eu tenho um curso também, né, Data Science para Marketing e Negócios, e aí os alunos perguntam, Rodrigo, mas eu vou ter que saber sobre estatística agora, né? Não precisa. É óbvio que se a gente souber programar e souber um pouco de estatística, você vai elevar o nível de uma forma absurda, mas não é obrigado, né? Mas ter uma compreensão mínima do que a estatística pode te trazer de benefício, aí sim eu acho que é um grande diferencial. Então eu vejo, tem alguns livros, na verdade, até de estatística, que são muito não tem a estatística em si e tudo mais, ele mostra o fundamento da estatística que te ajuda muito a compreender e falar, cara, nessa situação eu consigo utilizar determinado cálculo estatístico. Mas eu não sei, Rodrigo, por exemplo, eu não faço a mínima ideia como fazer isso. Mas eu consigo chegar para um desenvolvedor e falar, olha, vamos trabalhar com cálculo X estatístico que eu acho que vai ajudar a gente. E aí a gente consegue orientar melhor o desenvolvedor ou até mesmo o cientista de dados. Porque esse lado da estatística, aí já é mais, digamos, responsabilidade do cientista de dados do que do profissional de marketing. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa inserir na realidade esse lado exatas para o nosso dia a dia, como profissional de marketing. E eu acho que não só para quem está em C-level, ou gerentes, coordenadores de área, mas todos os profissionais que estão inseridos de alguma forma têm que começar a desenvolver essa skill, né, voltada para dados, porque cada vez mais isso vai ser exigido para conseguir provar o teu trabalho, né? Então, em todos os âmbitos, os dados eles estão aí para isso também, né? Às vezes para validar um ponto, inclusive, quando tu for levar alguma argumentação e tudo mais, então acredito que vale para todos. Eu costumo dizer que atualmente os dados, eles te dão mais clareza do que você está fazendo, né? E te dão mais clareza do que deu errado ou o porquê que deu errado. E aí tem um outro ponto dessa clareza que pouquíssimas pessoas e profissionais fazem por que deu certo? Sabe? Deu certo, meio que a galera ignora, tipo, porra, tá dando certo, vamos embora, vamos continuar. E aí quando chega lá na frente, dá errado, opa, o que tá acontecendo? Se você não compreender o porquê que estava dando certo, dificilmente você vai encontrar o real motivo ou a real razão do porquê que deu errado. Então eu costumo dizer que os dados, a utilização de dados hoje em dia é quase que uma lanterna num lugar escuro.
Então, se acende a lanterna, você vai conseguir entender para onde você tem que ir. Então, os dados ele vai ser meio que essa clareza que a lanterna vai dar para onde, para o seu destino, na verdade, né? Um depoimento aqui rápido para exemplificar isso que tu falou foi com relação aos eventos aqui que a gente está promovendo, né? A SMV tem um calendário extenso aí, são 8 eventos no ano, mas o primeiro que nós realizamos no final do ano passado, ele deu super certo, a gente tinha uma expectativa bem baixa, porque era um teste, na verdade, começou como um teste, e a gente conseguiu um resultado muito superior ao que a gente tinha. E aí, o que a gente fez? Nossa, vamos replicar e tal. E aí a gente apostou nessa estratégia para 2020, que estamos aqui realizando, inclusive. Mas no segundo evento que a gente realizou, a gente olhou muito para o que deu errado, para não repetir o que deu errado. Mas a gente não parou para fazer ali o que deu certo, o que a gente precisa, de repente, focar, potencializar, né, e aí a gente aprendeu na dor isso mesmo. A gente aí no meio do caminho do segundo evento, a gente olhou para o que deu certo e vamos replicar, né? Porque só não fazer o que deu errado não resolveu muito. Isso, e é legal trazer o outro caso também, até próprio da Buscar, de evento, né? Mas o nosso evento é presencial. O primeiro evento que a gente fez, a primeira edição, na realidade, do ID360 que a gente fez, foram inicialmente para 300 pessoas e depois acabou sendo para 500. A gente investiu em mídia 4, 5 mil reais para esse evento de 500 pessoas. No ano seguinte, a gente entendeu o que deu certo dessa mídia, e o evento foi para 700 pessoas, e a gente conseguiu investir 3 mil reais, menos do que o outro. E no ano seguinte, para 1.000 pessoas, os mesmos 5 mil das 500 pessoas da primeira edição. Então, a gente foi entendendo o que estava dando certo e não necessariamente o que estava dando errado. Quando você muda esse mindset, é batata, assim. É impossível, ou quase que impossível, na verdade, você não melhorar ou exponenciar o seu resultado. Então, a grande questão é essa. A gente tem a tendência de tentar entender o que deu errado, para não fazer, mas não entende o que deu certo para melhorar. Para potencializar, né? Para potencializar. Esse é particularmente da minha carreira, é o que tem sido o maior segredo, assim. A gente investe pouquíssima mídia em praticamente tudo que a gente faz, mas a gente pega muito a dor daquela pessoa, sabe? Do profissional, digamos assim. Então, assim, em 2014, a gente fez um curso de marketing digital gratuito, presencial na Buscar, de 16 horas com certificado. Por que a gente fez isso? Porque a gente viu que estava tendo um boom muito grande de cursos pagos de marketing digital. E a gente queria validar o ID 360, ou seja, um evento maior. A gente estava vendo que tinha alguns grandes eventos que estavam em decadência naquele momento, e aí eu falei, cara, eu acho que agora é a hora da gente fazer o nosso evento. Vamos validar? E aí a ideia foi tentar nadar contra a maré. Ao invés de ter um curso pago de marketing digital de 16 horas, que é um final de semana inteiro, por que a gente não faz gratuito? Entende se o mercado ele está tendencioso a querer conteúdos diferentes, e depois a gente vê se faz um evento maior. Na época não chamava de 360 ainda, mas um evento maior. A Buscar ID em 2014 não era conhecida, enfim, não tinha nome nenhum, na verdade, no mercado, tirando um pouquinho em Belo Horizonte, que as pessoas que me conheciam, conheciam a Buscar. E esse curso, a gente teve 400 inscrições em 3 dias, pelo Brasil inteiro. Uau! E a gente teve que fechar, assim, tipo, eram 2 semanas de inscrições, e nos 3 dias a gente fechou, porque não tinha condição. Esgotou, porque era para 15 pessoas. Então, a gente teve uma aluna nossa de João Pessoa, que saiu de João Pessoa, foi para o curso, outro do interior de Minas e outro do interior de São Paulo. E sim, a gente não faz a mínima ideia, sabe? Tipo, meio que como chegou, né? Aí depois a gente foi ver, foi mensurar, a galera foi compartilhando. Por quê? Era um curso de marketing digital com os profissionais da Buscar ID, completo, de 16 horas com certificado, de graça. Aí nós conseguimos validar, porra, a galera tá querendo conteúdo diferenciado. E aí foi quando a gente começou a criar o evento. E aí também entra um pouco do feeling, né?
Aí vem lembra do negócio em marketing de dados? É o pilar de inteligência. Fantástico. Tá, então como a gente pode explorar os dados aí em marketing? Me dá alguns exemplos de trabalho do trabalho dos dados em marketing. Maravilha. Eu vou citar 3 ferramentas que, com toda certeza, a grande maioria tem, uma delas pelo menos, ou talvez a grande maioria até tenha esse tipo de stack. Google Analytics, Google Search Console e uma automação de marketing. Tá? Então, vou fazer um pouquinho diferente. Um Google Analytics, uma automação de marketing e um CRM. Que eu acho que vai ser mais... A gente consegue compor uma boa jornada. Google Analytics. A grande maioria das pessoas que eu conheço e que eu já vi, elas olham basicamente aquele dashboard que o Google dá, que é sessão única, taxa de... É o bounce rate, né, que é a taxa de... Não esqueci agora o nome em português, mas enfim. E alguma outra informação básica. Com uma automação de marketing, praticamente todas elas têm o que a gente chama de lead tracking, né? Que é o cara que se inscreveu, ou, enfim, está na sua newsletter, por exemplo, e ele vai conseguir mapear o que esse cara fez em todos os ambientes digitais que estão, que o código está inserido, blog, site da empresa e tudo mais. Como é que eu posso trabalhar de ponta a ponta até o CRM de uma forma muito simples? Então, vamos lá. Google Analytics, ele tem algumas formas da gente conseguir mensurar o trajeto ou a trajetória de uma determinada pessoa ou determinado consumidor, independente se ele foi identificado ou não. Então, vou citar um exemplo. Vamos pegar uma empresa B2B que a conversão dele, ou seja, a conversão de meta no Google Analytics seria um contato pelo site. Beleza, show de bola. A conversão dele, então, vai ser o cara entrar em contato pelo site, falar, olha, quero seu serviço, blá, 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 blá. Beleza. Então, o cara veio, por exemplo, do blog, ele viu lá um post blog super bacana, e no post blog, ele tem lá um banner. Entra em contato com um especialista de marketing de dados, para a gente te ajudar, enfim, etc. Aí o cara clicou naquele banner. No que ele clicou naquele banner, ele vai para um formulário. A hora que ele vai para o formulário, chega para a gente no nosso CRM, e, obviamente, primeiro ele vai para a automação de marketing e automaticamente vai para o CRM, que esse cara levantou a mão. Olha que legal. O Google Analytics tem 2 formas de mensurar, que são bacanas, essa trajetória. A primeira delas, que é muito comum, é a parametrização. Então, eu coloco um parâmetro na minha URL que eu mostro de onde que esse cara veio. Esses parâmetros, que são os famosos UTMs, eles são normalmente utilizados, eles precisam ser utilizados, para falar a verdade, como links externos, ou seja, um outro site que você coloca a sua URL, a hora que ele chega no seu site, o Google Analytics capta aquilo ali e fala, ó, esse cara veio de uma campanha X ou de um site Y e etc. Normalmente, quando a gente quer mensurar, por exemplo, um conteúdo interno, se o cara veio do blog, se ele não veio do blog, a gente usa eventos, que aí é um outro tipo de configuração um pouquinho mais técnica que o Google Analytics ele oferece para a gente, mas só para a gente entender, quando eu tenho que ter uma referência externa do meu site, eu uso o TM, que é a parametrização. Quando eu tenho que mensurar alguma coisa interna, eu utilizo o evento. Então, por exemplo, que esse cara, eu tenho uma pessoa que entrou em contato comigo. A jornada dele foi a seguinte: ele veio do site do SMV, que, por exemplo, que indicou a buscar. Então, o meu Google Analytics vai mostrar aqui, como origem, mídia, ele veio do SMV. E aí ele foi para o meu blog, visitou e etc e tal, papapá. E no meu blog, ele entrou lá como uma levantada de mão, porque lá naquele blog, naquele post blog, tinha um banner oferecendo uma consultoria grátis. Esse cara clicou lá, nesse clique vai ter o evento. E aí ele vai entrar em contato comigo. Na hora que chegar no meu CRM, ele vai mostrar como ele tinha evento, eu vou entender que esse cara veio do post blog X,
que do post blog X, ele veio referenciado do SMV. Então, eu tenho a jornada dele. E aí eu consigo entender o quanto aquele conteúdo ou aquela ação que eu estou criando de marketing, ela está sendo efetiva para mim. E o melhor, como essa minha página de post blog tinha o lead tracking que eu falei lá atrás, eu vou conseguir mensurar o que esse cara leu da minha vida, no meu blog, quais páginas ele visitou, e aí meu vendedor vai conseguir entender toda a jornada que ele fez e falar, olha, aí eu vi que você visitou tal lugar também, eu vi que você visitou isso, eu vi que você fez aquilo, aí o cara fala, velho, como assim que você sabe disso tudo? E aí a gente até brinca, esse é o nosso trabalho. E, então, assim, fica mais persuasivo, né? Então, é como, mais uma vez, é como você utiliza isso e não ter apenas a ferramenta. Então, qualquer pessoa, startup, pode ter exatamente essa mesma configuração, esse mesmo stack. Então, esse é um exemplo prático que a gente faz, para falar a verdade, e fica muito simples para a gente trabalhar e até convencer as pessoas a comprarem da gente. Fantástico. Então, como que uma startup ou uma empresa de tecnologia que esteja assistindo aí a gente pode assim, sentir o benefício maior disso através do marketing de dados? Claro que já deu vários exemplos aí pra gente, mas como tangibiliza isso? Legal. Eu brinco muito que a tangibilização disso é no aumento de vendas com um menor esforço operacional. Então, imagina se eu consigo entregar 100 pessoas para o meu vendedor com toda a trajetória dele. Dessas 100 pessoas, na verdade. Vai ficar muito mais fácil para ele criar um rapport, trabalhar empatia. E muitas vezes, em alguns casos, a gente consegue até mesmo ter um perfil é, um perfil pessoal. Eu consigo saber do que o cara gosta, os interesses dele, porque eu consigo encontrar esse cara no LinkedIn e tem uma ferramenta chamada Cristal, que ela me mostra a personalidade dessa pessoa. Então, é meio bizarro isso, mas dá para saber. Então, a gente consegue, até mesmo, por exemplo, eu tenho um vendedor que vai ter mais sinergia com esse cara do que o outro. Isso pode acontecer. Então, eu conecto o vendedor X com um cara que tem uma personalidade Y. Então, isso vai ficar mais interessante. Uh, essa é uma forma de tangibilizar isso, a utilização do marketing de dados. Então, entender a trajetória e quem é essa pessoa é muito importante, é muito interessante. E você consegue ter, com menos esforço, mais resultado. E, consequentemente, o menor esforço com o maior resultado vai aumentar a sua margem e, obviamente, o seu retorno sobre o investimento. Maravilha. O time comercial agradece, né? Sem É, dúvida nenhuma. exatamente. E aí o negócio alcança um nível de inteligência comercial daí também que é fantástico, né? Exatamente. E aí, como a gente tem isso mapeado, e vamos supor que a empresa cresceu demais. Ó, cara, que 100 leads o quê? A gente está conseguindo 4.000. É aí que começa a utilizar automações e até em alguns casos inteligência artificial. Eu não gosto muito de colocar inteligência artificial, porque a galera viaja muito, assim, tipo, putz, inteligência artificial e tal. Enfim, eu criei até mesmo no meu livro eu mostro isso, uma pirâmide do marketing de dados. Para o cara chegar à inteligência artificial, ele tem 4 etapas que ele tem que seguir. E assim, cara, não é tipo assim, quero ter uma inteligência artificial e ela vai ser inteligente. Não. Uma inteligência artificial, por incrível que pareça, ela é burra. Você precisa treinar ela, né? Então, ela assim, literalmente, tá? Um recém-nascido. Ele é inteligente? Não. Você tem que ensinar tudo para ele. A inteligência artificial, ela é um recém-nascido. E a grande diferença de um recém-nascido e de uma inteligência artificial é que a inteligência artificial consegue ter mais dados ou ter mais informações em muito menos tempo. Então, ela aprende mais rápido. Então, talvez o que um adulto aprenderia em 30 anos, uma IA ela conseguiria aprender em 3 anos. Então, Ah, essa que é tá. a grande diferença. Legal. E quais têm sido aí, o que vocês têm observado na Buscar ID que são os maiores desafios na hora de começar a trabalhar com marketing de dados? Legal. É legal citar também, tanto na Buscar, nos clientes da Buscar e na Rock, que eu estou hoje,
os desafios são muito parecidos. Em obter dado. E não necessariamente gerar ele, mas obter o dado necessário. Por exemplo, para vários clientes da Buscar, um grande desafio é: Rodrigo, eu tenho um monte de dado aqui. O que eu faço com eles? E aí você tem que fazer um diagnóstico para entender, primeiro, a acurácia desses dados, ou seja, se aqueles dados realmente são verídicos, e entender se eles vão ser úteis de acordo com o objetivo da empresa. Se eles não forem, se a gente tem dado que não são úteis em relação ao objetivo da empresa, a gente tem duas opções. A primeira delas é jogar o dado fora e, tipo assim, sem dó, sem nem piedade. Segundo, é enriquecer esses dados com as informações que a gente precisa para nos ajudar a chegar no resultado ou no objetivo da empresa. Então, eu tenho várias ferramentas de enriquecimento de dados. E o outro ponto que acontece em alguns casos puxa, eu sei que eu tenho esse dado, mas eu não sei como encontrar ele. Aí, às vezes, é porque a equipe de TI você não teve acesso ainda à equipe de TI, o responsável pela área de dados da empresa, ele não está tendo tempo de te atender, porque é um cara hoje extremamente requisitado. Então, esses são os dois grandes desafios. O desafio hoje de gerar dado, ele não existe. Se alguma empresa, se alguma pessoa falar comigo, meu maior desafio é gerar dado. Não, não é. Talvez o seu maior desafio seja gerar o dado certo, mas gerar dado, não. Então, entender o que tem que ser gerado de dado e o que extrair desses dados, sem dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma, é o maior desafio. Legal, Rodrigo, mas a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui. Sim. Sério? Passou rápido. Sim, passou muito rápido. E a gente podia ficar falando aqui um tempão ainda, tem muito assunto para explorar aí dentro, mas deu o nosso tempo. E eu acho que para finalizar aí para o pessoal também, né, conseguir aproveitar ao máximo da tua experiência, da tua expertise aí, conta pra gente o que você acha necessário para começar ou para avançar na implementação de uma cultura analítica? Deixa essa dica de ouro aí. Legal. No início, a gente estava até antes de começar a gravar, você falou que muitos talks estão falando de cultura, né, e de dados. Então, na verdade, para matar a pau assim, tem que trabalhar a cultura de dados, sabe? Você começar a implementar o marketing de dados sem você ter uma cultura analítica ou uma cultura de dados, não somente de ter os dados, mas de gerar os dados certos, transformar esses dados em informação para tomar a decisão, que é esse que é o principal objetivo, não adianta forçar, sabe? Você tem que ser... Eu costumo dizer que, assim, principalmente para startups e alguns mercados, tipo agência também, muita gente quer pular etapa, né, no marketing digital, tipo, já quero ter resultados, etc e tal. E meio que, do jeitinho brasileiro, a gente conseguiu fazer algumas coisas em 2013, 2014, que era muito pouco explorado ainda. Eu acho que a grande vantagem do marketing de dados é que ele não te permite pular etapa, sabe? Porque se você tentar pular etapa, uma hora o seu tombo vai vir e ele vai vir bem grande. Então, assim, você trabalhar as etapas muito bem trabalhadas, que poxa, vamos gerar o dado certo para a gente transformar isso aqui em uma verdadeira informação, como o próprio exemplo que eu dei do stack de Google Analytics, CRM, automação de marketing, CRM. Cada passo que você der tem que ser minuciosamente estratégico, sabe? Eu acho que é aí que está um pouquinho até da dificuldade que as pessoas têm, porque todo mundo pensa muito macro e não pensa muito minucioso, né? Todo mundo quer escalar. Cara, a escala, ela não está necessariamente no tanto de coisa que você faz e pode fazer, né? Ela está no tanto de coisa que você consegue fazer com pouco esforço. E você, inicialmente, você tem que obrigatoriamente ter mais trabalho, porque você vai ter que hackear o seu processo a todo momento. Então, o que eu diria assim para a gente conseguir, para uma empresa que quer conseguir ou quer trabalhar a cultura de dados ou quer começar a trabalhar marketing de dados, tenha muito claro aonde você quer chegar. Porque se você falar, eu quero chegar, Rodrigo, a ter R$50 mil de faturamento em 5 meses de empresa e hoje eu tenho 0, cara, show de bola.
Show de bola. É impossível? Não, não é impossível. Mas começa a estratificar. O que você precisa fazer para chegar nesses 50 mil? Então, qual que é o seu ticket médio? Ah, o seu ticket médio é 5 mil reais? Pô, legal. Um ótimo ticket médio. Então, você vai ter que ter 10 vendas. Se o seu ticket médio é R$ 1.000, você vai ter que ter 50 vendas. Então, você vai ter que vender em 5 meses 10 vendas, fazer 10 vendas por mês. Então, você tem que entender, para eu fazer 10 vendas por mês, quantas oportunidades de negócio eu tenho que ter? Quantos leads, quantas visitas, ou qual que é o esforço operacional? Começa a estratificar esse objetivo, aí vai ficar mais factível para você compreender o que você precisa fazer. Então, a cultura de dados, ela está muito atrelada a mindset. A você, tudo que você fizer, você ter um gatilho que é uma informação. Se você simplesmente falar assim, cara, estou sentindo que isso aqui vai dar certo, vai funcionar, pode ser que funcione, na verdade, mas se você tiver uma validação mínima da informação, de mercado, enfim, vai ser bem mais assertivo para você e bem menos doloroso, porque a gente sabe o custo que tem uma tomada de decisão errada, né? Talvez, acredito que a grande maioria aqui, principalmente se tratando de startup, a gente sabe que a margem de startup no início é pequena, o dono está fazendo tudo e mais um pouco e precisa vender e atender junto. Então, é aí que eu vejo, na verdade, que nossa experiência mostra que o marketing de dados ele entra como um grande apoiador ou um grande apoio para as startups. Não é simplesmente fazer o SEO porque, cara, é legal. Não é simplesmente comprar mídia porque é o mais rápido de se obter o resultado. Mas se trata de ter uma mídia, um SEO ou um marketing de conteúdo muito bem feito para te entregar o melhor resultado no tempo que você precisa. É só isso. Então, eu vejo que para se implementar essa cultura de dados é mindset. Você tem que testar, você tem que tentar. Você vai tentar 1, 2, 3, 4, 20 vezes e vai dar errado. E uma hora vai dar certo. Porque você vai saber o que está acontecendo. E quando der certo, entende o porquê que deu certo. Obviamente, né? Claro. Então, eu acho que esse é o que a gente tem feito na Buscar ID nos últimos 7 anos, até como agência. Eu brincava muito que a gente era uma agência enrustida, porque a gente se vendia como agência para ficar mais fácil a venda. Mas quando o cliente entrava, ele via uma outra coisa. Não era uma agência com tráfego que tinha o designer e tudo mais. A gente media cada clique do banner numa peça do Google. Então eu sabia que um botão X, uma carinha de bebê Y, convertia mais do que uma mamãe com bebê. Em determinados e-commerce, eu tinha essa mensuração. Então é esse que eu acho que, né, para a gente fechar, se eu tivesse alguma coisa para dizer seria isso. Tenta bastante, testa bastante e testa rápido, erra rápido e aprende mais rápido ainda. Eu acho que esse que é o caminho para startup, sem dúvida, assim, sem sombra de dúvida nenhuma. E é algo, inclusive, que eu vivo até hoje na Rock. Maravilha, fechamos então com chave de ouro, tá aí a dica do Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu adorei. Muito Que obrigada mesmo. bom. É sempre muito bom conversar contigo. Ah, que bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Se você me permitir, o pessoal pode me seguir no Instagram, né, Claro, fica à underline. vontade, deixa todos os contatos. Claro, me procura no Instagram, no LinkedIn, que eu estou super presente lá. Instagram é underline Rodrigo Nascimento. E no LinkedIn, coloca lá Rodrigo Nascimento na busca. O primeiro que tiver estrelinha no início sou eu. É o único, na verdade. Isso foi um hackzinho de dados que a gente conseguiu encontrar também. Depois eu posso explicar numa outra oportunidade. Mas pode me procurar lá, que eu estou super, super compartilhando conteúdo. Estou fazendo live direto também agora. Tem várias coisas que a gente pode conversar. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que eu adoro sempre estar aqui com vocês. Legal. E é isso, pessoal. Continua aí com a gente, tem mais muito papo bom para rolar ainda essa semana. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.